Olá, estamos começando aqui um podcast sobre o tema inflação nos anos de 1980. O meu nome é Donizete Cássio Torres, sou estudante de licenciatura da Uninter no Polo de Alpinópolis. A hiperinflação nos anos 80 foi um período muito difícil da nossa história. E o interesse desse podcast é fomentar a geração atual as consequências graves de um mau planejamento na economia. Hoje a gente está com a nossa visita aqui, a Tércia Queiroz, que vai ser entrevistada. Ela vai falar um pouco sobre o que aconteceu nos anos 80, na fase que ela viveu. Foi um contexto histórico complicado, porque o Brasil tinha vindo de um período histórico difícil, 21 anos de ditadura, a ditadura militar. E nesse período já veio as consequências da grave inflação do João Figueiredo, e em 1986 começou com José Sarney, que teve um governo onde lançou o Plano Cruzado e tentou congelar. E o Brasil teve muitos problemas em relação à dívida externa, o câmbio externo, e isso acarretou na nossa economia. E as pessoas comuns sofreram muito nessa época porque não tinha estabilidade econômica. E diante disso, a gente vai, assim, pessoas que viveram aquela fase, aquele período, sabem contar o quanto foi difícil conviver naquela situação. Então, nesse momento, eu aproveitei e trouxe uma convidada, a Tércia Queiroz, que vai responder algumas perguntas para mim sobre o que ela viveu, como foi, a segurança dela naquele momento. Então, seja bem-vinda. Obrigada. E a gente está aqui para a gente bater um papo sobre o assunto, sobre as suas experiências naquele momento. Tércia, nos anos 80, principalmente no governo do Sarney, 86, como que era a sua vida naquele momento? Eu morava com meus pais. Eu adolescente, eu e minhas duas irmãs, né? O meu pai era o único que trabalhava na casa. E assim, a minha lembrança era assim, na época era difícil. O que marcou mesmo, eu me lembro dessa hiperinflação que teve. Isso aí ficou marcado, que todo mundo que viveu aquela época lembra disso. E como que era fazer compra naquela época de inflação alta? Como que era a reação de vocês? Como que eram os procedimentos? Eu me lembro que, assim, as coisas subiam muito, né? Eu lembro que, às vezes, a gente ia no mercado, aí era um preço de manhã e à noite e à tarde era outro preço. Era absurdo. E naquele momento de instabilidade econômica no país, as pessoas comuns, as pessoas normais, você sentia insegurança, você sentia medo? Como que era? Dava medo, né? Na época, assim, a gente adolescente, a gente não entendia muito, assim, da economia, o que estava se passando. Mas dava a impressão, assim, que ia chegar um ponto que a gente não ia conseguir mais comprar as coisas de tanto que subia, de tanto que estava desordenado, assim, o aumento de preço. Dava um pouco de medo. Eu lembro que meu pai sempre controlava, mas era o dinheiro mesmo do salário, era assim para o alimento mesmo. Quase não sobrava dinheiro para outras coisas, para lazer, para comprar outras coisas, que hoje a gente consegue fazer. Sei, e é interessante, mas o brasileiro ele é muito astúcio, né? Sempre nos momentos difíceis, ele dá um jeitinho brasileiro de fazer alguma coisa. E assim, o dia a dia, no cotidiano, assim, vocês faziam, como que era para poder comprar roupa, calçado, porque parece que o pessoal não vivia, sobrevivia na época, sobrevivia. Né? A gente fazia assim, meu pai falava assim, o que tem que comprar no mercado, né, porque ele recebia semanal. Então era tipo a compra do mês só, para não ter perigo de no outro dia não ter o dinheiro para comprar. Então a gente controlava assim, fazia uma lista e comprava semanal ou quinzenal, porque e a gente foi vivendo assim, nesse descontrole do governo. Foi um período bem complicado, né? Muito.
A gente hoje vive outra situação econômica no país, mas hoje estamos mais estabilizados, e foi um período difícil, mas o intuito desse podcast é mostrar às gerações atuais que a economia é uma coisa essencial na vida de todos os brasileiros, não só brasileiros, em geral no mundo. Então, tudo no mundo, tudo no Brasil reflete, uma coisa reflete na outra. Foi um período histórico difícil, mas passamos por ele e esperamos que o Brasil, né, cresça, evolua. E esse podcast é um podcast curto, mas com a intenção de passar algumas... sanar algumas perguntas de pessoas curiosas sobre o assunto. Hoje eu quero agradecer ao Alexandre, agradecer a Tércia, né, a nossa entrevistada, e um momento que a gente tem uma oportunidade de passar alguma coisa para alguém. Finalizando, que eu estou muito feliz nesse momento por poder contribuir para a nossa sociedade através desse podcast, através de respostas. E muito obrigado, Tércia, pela sua colaboração. Obrigado, Alexandre, e até mais.